Você já sentiu um frio na espinha ao entrar em um lugar? Como se alguma coisa invisível estivesse observando você? Já imaginou o terror de desaparecer sem deixar rastros? Dentro de um prédio cheio de gente? Até onde a mente humana pode suportar antes de ceder às sombras? Esta é a história de Elisa Lam, um caso real, um desaparecimento inexplicável, uma morte cercada de mistério, um vídeo perturbador que até hoje deixa investigadores e curiosos com uma única pergunta: o que realmente aconteceu no Cecil Hotel? Eu me lembro da primeira vez que ouvi falar do caso. Era uma madrugada chuvosa, navegando por vídeos sobre crimes reais. E lá estava ela, a imagem de uma jovem canadense sorridente, com seus 21 anos, viajando sozinha para Los Angeles em 2013. Elisa Lam queria viver uma aventura. Ela escrevia sobre depressão e bipolaridade em seu blog, mas também sobre esperança e sonhos de liberdade. No dia 26 de janeiro, ela deu entrada no infame Cecil Hotel, sem imaginar que aquela seria sua última parada. O que aconteceu dentro daquele prédio macabro, ninguém consegue explicar completamente. Mas vamos tentar juntos desvendar as camadas dessa história. E cuidado, porque algumas coisas aqui não têm explicação racional. Prepare-se para mergulhar em uma história real de horror psicológico, onde as respostas são tão perturbadoras quanto as perguntas. Às vezes, os lugares têm memórias, e às vezes, são essas memórias que sussurram para a nossa mente até ela se perder por completo. Quando a jovem canadense Elisa Lam chegou a Los Angeles, tudo o que queria era escapar do frio rigoroso de Vancouver e conhecer de perto a ensolarada Califórnia. Com apenas 21 anos, Elisa carregava uma mochila, um sorriso tímido e um caderno onde escrevia pensamentos melancólicos e sonhos ousados. Era uma viajante solo, mas não solitária. Publicava suas aventuras nas redes sociais, contando aos seguidores sobre as descobertas e sensações da viagem. No dia 26 de janeiro de 2013, ela se hospedou no Cecil Hotel, um prédio histórico do centro de Los Angeles. Por fora, o Cecil parecia apenas um hotel decadente, como tantos outros em Downtown LA, com letreiros envelhecidos e uma aura de anos 30 ainda impregnada nas paredes. Por dentro, havia algo mais. Elisa foi recebida no balcão por uma funcionária pouco simpática. Ela assinou o check-in como qualquer hóspede e foi designada para um quarto no 5º andar, que compartilharia com outras moças. Era uma prática comum para quem escolhia o Stay on Main, a ala do Cecil com preços mais baratos para mochileiros e turistas de baixo orçamento. Mas já nas primeiras noites, Elisa começou a se sentir desconfortável. Colegas de quarto relataram mais tarde que ela agia de maneira estranha. Horas andando em círculos, falando sozinha, rindo em certos momentos, chorando em outros. Uma das hóspedes chegou a pedir que ela fosse transferida para um quarto só dela, porque a energia de Elisa estava começando a incomodar. Mas não era só Elisa. Havia algo no prédio. O Cecil Hotel já tinha sua própria fama sombria. Suicídios, assassinatos, moradores permanentes excêntricos. Até mesmo o serial killer Richard Ramirez, o Night Stalker, havia se hospedado ali nos anos 80, deixando um rastro de horror. Durante décadas, o prédio parecia atrair a morte, e muitos moradores locais o chamavam de a boca do inferno em Los Angeles. Para Elisa, aquela era apenas uma parada temporária. Mas cada andar do Cecil parecia segredar histórias antigas, que só quem prestasse bastante atenção poderia ouvir. Os corredores eram silenciosos demais, com uma iluminação fraca que fazia as sombras parecerem mais longas. O som do elevador subindo e descendo rangia como um lamento metálico. Naquela primeira semana, Elisa continuava saindo para passeios durante o dia. Lojas, livrarias, cafeterias. Postava fotos sorridentes no Tumblr, falando de suas pequenas descobertas. Mas à noite, algo parecia mudar. As postagens ficavam mais vagas, mais enigmáticas. Num tom quase confessional, ela escreveu: "Estou sentindo que estou me perdendo de mim mesma. Não sei o que está acontecendo." Os empregados do hotel disseram ter visto Elisa caminhando pelos corredores em horários estranhos, parecendo sempre distraída,
como se estivesse fugindo de algo invisível. Algumas vezes ela parecia apavorada, outras completamente calma, mas com um olhar vazio. Uma hóspede contou em entrevista à polícia que ouviu barulhos vindos do andar superior, batidas pesadas, passos e algo que soava como um choro sufocado. Mas quando foram verificar, não havia ninguém por lá. Na manhã do 31 de janeiro, Elisa deveria ter feito o check-out para seguir viagem para Santa Cruz. Mas ela nunca apareceu. O quarto estava vazio. Suas coisas ainda estavam lá. E ninguém sabia para onde ela tinha ido. Foi assim que começaram a perceber que aquele não era apenas mais um caso de uma jovem desaparecida. Algo mais sombrio e inexplicável estava prestes a ser revelado. Quando uma pessoa desaparece, o tempo se torna um inimigo impiedoso. Cada hora sem respostas é um peso a mais. Mas às vezes, são as respostas que nos assombram para sempre. Na manhã de 31 de janeiro de 2013, Elisa Lam não apareceu para o check-out no Cecil Hotel. A equipe de limpeza estranhou a porta do quarto ainda trancada e entrou para arrumar o espaço. Dentro, encontraram sua bagagem, roupas cuidadosamente dobradas, livros e até mesmo remédios controlados para a bipolaridade, todos intactos. Mas Elisa não estava lá. No começo, ninguém levou muito a sério. Uma garota jovem sozinha em Los Angeles provavelmente teria saído para se divertir e esquecido da hora. Era o que diziam. Mas à medida que o dia passava e ela não retornava, a família no Canadá ficou preocupada. Elisa falava com os pais todos os dias, sempre ligava para dar notícias. E naquele dia, o telefone ficou mudo. No dia seguinte, a família entrou em contato com a polícia de Los Angeles. Uma equipe foi enviada ao Cecil para investigar. E foi aí que começou a caçada por Elisa Lam. Os investigadores vasculharam o quarto dela em busca de sinais de luta, mas não havia nada de anormal. Nenhum indício de violência, nenhum bilhete de despedida, nenhuma pista clara para onde ela poderia ter ido. A polícia então começou a percorrer o hotel inteiro, corredor por corredor, andar por andar. Cães farejadores foram levados para tentar encontrar um rastro de Elisa. Eles paravam no último andar, perto das escadas que levavam ao telhado. Mas dali em diante, o rastro desaparecia. Hóspedes começaram a ser interrogados. Alguns disseram que não a tinham visto nos últimos 2 dias. Outros relataram ter visto a garota vagando sozinha nos corredores, aparentemente confusa. Um hóspede chegou a dizer que ela parecia estar se escondendo de alguém, mas ninguém soube explicar exatamente o que isso significava. Com o passar dos dias, a polícia ampliou as buscas para os arredores do hotel. Cartazes com a foto de Elisa foram espalhados pelas ruas. A família viajou do Canadá para Los Angeles para ajudar nas buscas, desesperada por qualquer informação. Mas quanto mais procuravam, mais misterioso o caso ficava. Foi então que a polícia decidiu divulgar o que poderia ser a chave para desvendar o desaparecimento. Um vídeo captado pelas câmeras de segurança do elevador do hotel, gravado na noite do desaparecimento. Eles não imaginavam que aquele vídeo se tornaria uma das imagens mais enigmáticas e perturbadoras já vistas na internet. Na madrugada do dia 1º de fevereiro, Elisa Lam foi filmada dentro do elevador. No vídeo, ela aperta vários botões, como se estivesse tentando chamar o elevador para todos os andares ao mesmo tempo. Ela esconde-se no canto, espreita para fora, volta a entrar. A cada segundo, parece mais e mais angustiada, como se estivesse fugindo de alguém ou de algo. Em um certo momento, ela faz gestos estranhos com as mãos, como se conversasse ou suplicasse a alguém invisível. Sua expressão é de medo e confusão, mas ninguém mais aparece no vídeo. O corredor ao lado do elevador está completamente vazio. Nenhuma sombra, nenhum som, nenhuma presença além da dela. O vídeo rapidamente viralizou. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram e assistiram de novo, tentando encontrar um sentido para aquele comportamento bizarro. Alguns diziam que Elisa estava sob efeito de drogas. Outros
que era um surto psicótico causado pelo transtorno bipolar. Mas muitos começaram a especular algo ainda mais perturbador, que Elisa estava sendo perseguida por algo que não era humano. O vídeo, até hoje, é um dos maiores enigmas do caso. E naquele momento, era a única pista concreta que eles tinham. Ainda assim, nenhum sinal dela foi encontrado, nenhum testemunho novo, nenhuma explicação. Elisa Lam parecia ter desaparecido, como se tivesse sido engolida pelas sombras do próprio hotel. E enquanto os investigadores continuavam a busca, os hóspedes começaram a relatar coisas estranhas acontecendo no prédio. Água saindo das torneiras com cor escura, um gosto metálico na boca e um cheiro insuportável vindo das tubulações. Eles não faziam ideia de que estavam muito mais próximos de Elisa do que poderiam imaginar. Há mistérios que pedem para ser esquecidos, e há aqueles que, mesmo quando revelados, continuam a nos assombrar. Enquanto a investigação pelo desaparecimento de Elisa Lam avançava lentamente, os hóspedes do Cecil Hotel começavam a ficar cada vez mais desconfortáveis. Alguns reclamavam de que a água dos quartos saía com um tom escuro, quase negro. Outros diziam que tinha um gosto estranho, metálico, com um cheiro desagradável difícil de descrever. Havia relatos de que a pressão do chuveiro estava baixa e a água demorava para sair. Era o suficiente para que a gerência do hotel finalmente enviasse um funcionário para verificar as caixas d'água no topo do prédio. Na manhã de 19 de fevereiro, quase 3 semanas após o desaparecimento. O telhado do Cecil Hotel era um lugar de difícil acesso. A porta que levava ao terraço estava trancada e equipada com alarmes que soariam caso alguém sem autorização tentasse passar. Além disso, as caixas d'água eram enormes tanques metálicos, pesados, com tampas pesadas, exigindo força para serem abertas. Ninguém conseguia imaginar que alguém, muito menos uma jovem frágil, pudesse ter chegado lá sozinha. Mas quando o funcionário abriu a tampa de uma das caixas d'água, ele viu algo que jamais esqueceria. O corpo nu de Elisa Lam flutuava ali dentro, pálido, inerte, com os cabelos negros espalhados pela água. Os olhos semiabertos, a expressão calma, quase como se estivesse dormindo. Mas algo naquela cena era absolutamente errado. Ela estava morta. A polícia foi chamada imediatamente. Os bombeiros retiraram o corpo com cuidado, diante de dezenas de curiosos que já se aglomeravam no quarteirão. A cena era grotesca. A água que abastecia banheiros, chuveiros e bebedouros do hotel todo vinha do mesmo tanque onde Elisa estava. Por semanas, os hóspedes beberam, tomaram banho e escovaram os dentes com a água que estava contaminada por um cadáver. Os peritos começaram a examinar o local. Nenhuma escada próxima à caixa, nenhum sinal de que ela tivesse usado ferramentas ou mesmo deixado rastros. A tampa, segundo o funcionário, estava fechada quando ele chegou, embora depois a polícia afirmasse que ela poderia ter sido deixada semiaberta. Não havia sinais claros de ferimentos. Não havia drogas ilícitas no organismo dela. O laudo oficial indicava afogamento acidental, possivelmente resultado de um episódio psicótico causado pelo transtorno bipolar. Mas, para muitos, isso não fazia sentido. Como ela subiu até lá sem acionar os alarmes? Como abriu a tampa pesada sozinha? E por que se despiu antes de entrar? As perguntas não paravam. Alguns levantaram hipóteses de que ela foi perseguida por alguém e assassinada. Outros acreditavam que ela sofria alucinações, como as que aparecem no perturbador vídeo do elevador, e por isso fugiu para o telhado e entrou na caixa por vontade própria. E houve aqueles que apontaram para o histórico macabro do Cecil Hotel e afirmaram sem hesitar: aquilo não foi um acidente. Elisa Lam foi vítima das forças obscuras que sempre habitaram aquele lugar. Os especialistas deram uma resposta fria: acidente. Mas os detalhes continuam assombrando quem estuda o caso até hoje. As imagens da caixa d'água aberta e o corpo sendo retirado circularam pelo mundo. E o caso de Elisa Lam se tornou mais do que uma tragédia pessoal. Ele virou um símbolo dos mistérios que habitam entre o psicológico e o paranormal. No funeral,
realizado semanas depois em Vancouver, os pais de Elisa permaneciam inconsoláveis. Para eles, aquela não era a filha alegre e sonhadora que eles conheciam. Algo a destruiu naquele hotel. E ninguém jamais poderia explicar exatamente o quê. O Cecil Hotel continuava lá, silencioso, sombrio e faminto. Quando os fatos não satisfazem, as pessoas criam suas próprias verdades, e às vezes, essas verdades são ainda mais assustadoras do que a realidade. O corpo de Elisa Lam havia sido encontrado. O relatório final da polícia declarava sua morte como acidental, um triste episódio de instabilidade mental que levou a um afogamento, caso encerrado. Mas para o público, nada estava encerrado. A divulgação do vídeo do elevador havia deixado uma cicatriz profunda no imaginário popular. Milhões de pessoas passaram horas analisando cada gesto, cada expressão, cada detalhe. Canais de internet começaram a fazer teorias. Fóruns na Deep Web exploravam cada hipótese possível. E o que surgiu foi um emaranhado de explicações. Algumas plausíveis, outras perturbadoramente bizarras. A teoria sobrenatural. Para os mais supersticiosos, não havia dúvida. Elisa fora vítima da maldição do Cecil Hotel. Ao longo de décadas, aquele prédio acumulara uma energia tão sombria que ninguém conseguia escapar incólume. Ali já aconteceram incontáveis suicídios, assassinatos brutais, overdoses, surtos psicóticos. Para muitos, o elevador era um portal. E no vídeo eles dizem: Elisa não está sozinha. Ela parece interagir com algo invisível, como se enxergasse uma presença que ninguém mais podia ver. Alguns internautas chegaram a identificar no vídeo sombras sutis, movimentos estranhos do elevador que poderiam indicar interferência de algo ou alguém. Teóricos do paranormal diziam: ela não surtou. Ela foi atraída para fora da realidade. A teoria do crime. Outros, mais céticos, acreditavam que ela foi assassinada. Alegavam que a polícia abafou o caso para proteger alguém poderoso. Havia quem apontasse para os registros do hotel. Um homem suspeito hospedado na mesma época, que teria sido visto subindo para os andares superiores naquela noite. Mas nada disso foi oficialmente comprovado. Também houve quem sugerisse que ela foi vítima de tráfico humano, sequestrada e depois descartada, embora sem nenhum sinal de abuso no corpo. A teoria da conspiração. Ainda mais bizarra foi a chamada teoria do teste biológico. Na mesma época, uma doença chamada tuberculose Lam-Elisa Test estava sendo estudada em Los Angeles, levando alguns a acreditarem que Elisa foi usada como cobaia humana e silenciada depois. Um delírio conspiratório? Talvez. Mas a coincidência do nome com a sigla do exame deixou muita gente desconfortável. Mas, acima de tudo, havia a sensação de que algo maior do que nós estava em jogo, um mistério que a razão não consegue decifrar completamente. Enquanto isso, o Cecil Hotel continuava sua rotina sombria. Hóspedes ainda relatavam sons estranhos nas madrugadas, corredores gelados e a sensação inexplicável de serem observados. Turistas começaram a se hospedar ali apenas para sentir o clima do caso Elisa Lam. Guias turísticos começaram a incluir o prédio nos roteiros de lugares assombrados de Los Angeles. O Cecil, que já era conhecido como um dos hotéis mais amaldiçoados dos Estados Unidos, agora também era sinônimo do inexplicável, do indecifrável e do terror psicológico. Até hoje, vídeos com teorias sobre o caso de Elisa Lam acumulam milhões de visualizações. Para alguns é apenas um triste episódio de doença mental negligenciada. Para outros, é a prova de que certos lugares guardam segredos que jamais devemos tentar compreender. Porque às vezes, o mais assustador não é o que aconteceu. É não saber se você também poderia ser a próxima vítima de um lugar assim. O terror não mora apenas no que podemos ver, mas no que permanece invisível, no que jamais terá resposta. O caso de Elisa Lam foi oficialmente encerrado. Para as autoridades, uma combinação de surtos psicóticos, desorientação e um trágico acidente. Fim da história. Mas para os que estudaram cada detalhe,
Para os que sentiram calafrios vendo aquela gravação do elevador, nada nunca mais foi o mesmo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como Elisa chegou ao telhado sem acionar alarmes. Ninguém sabe como ela abriu sozinha uma tampa tão pesada e escalou para dentro de uma caixa d'água sem deixar vestígios. E ninguém consegue decifrar o que, ou quem, ela pareceu enxergar naquela noite, nos corredores silenciosos do Cecil Hotel. O hotel segue ali, erguido como uma cicatriz no coração de Los Angeles, ainda recebendo hóspedes, ainda com histórias para contar e segredos para esconder. Para a família de Elisa, resta a dor insuportável da perda e a ausência de respostas completas. Para os conspiracionistas, o caso é um lembrete de que nem tudo é o que parece. E para os que acreditam no sobrenatural, Elisa Lam se tornou um símbolo do inexplicável, uma vítima de forças além da compreensão humana. Porque às vezes a escuridão que sentimos não está apenas dentro de nós, mas nos lugares que habitamos, lugares que parecem colecionar sofrimento e tragédia, como se alimentassem deles. O vídeo do elevador ainda circula por aí. Milhões de pessoas já o assistiram, e muitas relatam que se sentem desconfortáveis ao revê-lo. Dizem que há algo nele, algo que você não consegue explicar, mas que te persegue depois. O que exatamente Elisa viu naquela noite? O que a levou para o telhado? O que fez com que ela se comportasse daquela maneira? Essas são perguntas que continuam ecoando nos corredores vazios do Cecil Hotel. Perguntas que talvez nunca tenham uma resposta satisfatória. Porque a verdade é que nem toda história precisa ser explicada. Algumas histórias existem apenas para nos lembrar de que o horror mais profundo é não saber. Você pode tentar racionalizar, pode buscar teorias, pode assistir ao vídeo quantas vezes quiser, mas em algum lugar, no fundo do seu inconsciente, você vai se perguntar: e se fosse você, sozinho, naquele elevador? Você realmente teria saído dali? O caso Elisa Lam permanece como uma ferida aberta na história do Cecil Hotel. Um eco sombrio, sussurrando que o inexplicável está mais perto do que imaginamos. E talvez seja melhor assim, porque algumas portas nunca deveriam ser abertas.